Muito bonito. Vamos ver se deu certo, porque só para vocês saberem, eu não estou vendo vocês, tá? Eu estou vendo só a tela, então vocês estão vendo tudo certo por aí? Não, tá tudo certo. Tá muito bonito aqui, Arquiteturas Invisíveis. Fique à vontade. Então tá ótimo. Então, iniciando, boa tarde a todos. Espero que vocês estejam animados e animadas para os finais aqui dos nossos trabalhos, né? Então, assim, gente, seguindo aqui o protocolo, vou fazer uma breve apresentação profissional. Meu nome é Janaína Bueno, psicanalista. Atuei por mais de 20 anos na área de negócios, aí, no mundo corporativo. Hoje participo do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicanálise e Adolescência, o NEPA, né, no grupo do NEPA. Minha pós-graduação foi em Neurociência e Comportamento, pela Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina. A formação em Psicanálise pela Escola de Psicanálise de Curitiba e também o estudo continuado na psicanálise. Aí dentro da psicanálise e adolescência, esse ano também tive a oportunidade de participar do curso sobre Sandor Ferenczi, que mexeu bastante aqui com o pensar, digamos assim. E o ano passado, aqui no nosso seminário, eu trouxe um tema que foi a angústia da socialização na adolescência e trouxe um recorte de 3 tópicos. Naquela ocasião, abordamos ali, trouxe para a gente refletir, para conversar sobre o corpo, angústia de imagem, um pouco do meio externo, a questão da pressão por desempenho, as relações humanas, essas questões relacionadas a relacionamento, a socialização mesmo, né? Essa angústia. Os nossos palestrantes anteriores aí já trouxeram bastantes pontos para reflexão, que também conversam com essa questão da angústia da socialização, né? E que permanece, que se continua. Falei muito rapidamente sobre a ambivalência, no ano passado, de identidade, pertencimento, dependência, autonomia, tecnologia, imagem pública, né? A questão da comparação, das inseguranças, colocamos aqui reflexões também sobre como nós, como sociedade, poderíamos aí ajudar os adolescentes nessa travessia, as possibilidades, né, os ambientes que possibilitam isso, um ambiente de apoio, um ambiente para um melhor desenvolvimento humano, algo mais acolhedor, a necessidade da expressão, da comunicação, de permitir ambientes que o adolescente possa expressar e comunicar. Finalizei ali o ano passado dizendo que, na prática, né, o importante era a gente lembrar que o adolescente está num processo de construção de identidade e desenvolvimento humano. E que naquele momento, naquela ocasião, nesse momento, a comunicação era primordial. Porque ele passa por questões emocionais, por questões de conflitos de imagem, ao mesmo tempo que ele precisa desenvolver a autonomia e tem essa vontade, ele também tem uma dependência, e também as questões tecnológicas que a Gabriela e a Carol trouxeram aí muito bem, que amplia ainda mais esse leque e nos faz refletir sobre a nossa atualidade. Trouxe esse escopo resumido do que foi o ano passado, porque eu considero que a palestra, o tema que eu acabei escolhendo para este ano, é uma continuação daquilo que foi abordado, mas hoje com um olhar diferente, né? Trouxe arquiteturas invisíveis, o que o cérebro e o inconsciente constroem em nós. Como uma reflexão inicial. Antes que o mundo nos ensine quem somos e quem seremos, existe um espaço silencioso dentro de nós que já se constrói. O cérebro e o inconsciente não esperam a nossa permissão para criar. Eles constroem o tempo todo de forma invisível. E afinal, o que o cérebro e o inconsciente constroem em nós? Para falar deste tema, eu elegi 3 tópicos também, como no ano anterior, só que nesta ocasião pretendo trazer um resumo, né? No final eu deixo uma bibliografia um pouco mais ampla para que vocês, né, aprofundem o que a gente vai conversar aqui,
é um resumo tentando trazer, inclusive, numa linguagem mais coloquial, de como isso reverbera. Então, os 3 tópicos: remodelação e integração cerebral na adolescência, a heurística do inconsciente e a adolescência como um momento de poder de criar, de inovar e prosperar a partir de novas experiências e perspectivas. Dentro da adolescência, neste primeiro tópico de remodelação e integração cerebral, eu quero trazer os principais, né? Que diz respeito às mudanças cerebrais que ocorrem durante o período da adolescência. Então, primeiramente, abrindo aqui, são várias mudanças. Eu trouxe 4 pontos aqui para a gente conversar, que se refere à poda neural, né? Na bibliografia, talvez vocês vão encontrar como poda sináptica, alguns outros termos aí, né? Eu trouxe poda neural porque foi o tema que nós discutimos na pós-graduação, então a gente usou esse tema poda neural. Então, a poda neural, a mielinização, o sistema dopaminérgico e o sistema límbico. Desde que nascemos, né, desde a infância, nessa constituição da infância, a adolescência, a fase adulta e na sua continuidade, durante a adolescência, o cérebro ele já constitui os seus neurônios, né? Em torno aí de 85 bilhões de neurônios. E isso vai acontecendo durante toda a infância. Quando se chega no período dali, no momento da adolescência, o cérebro ele é uma estrutura, então ele precisa abrir espaço para fazer com que aconteçam ligações, interligações, que vão deixar esse cérebro mais rápido, mais eficiente. E nesse período, quando falamos da poda neural, o que é esse processo? Durante toda a infância, essa criança, ela vai aprendendo no ambiente. Então, ela aprende no ambiente familiar, ela aprende no ambiente educacional, ela aprende no ambiente social, com os amigos, ela aprende com as experiências que ela vivencia, com a aprendizagem que ela tem, por exemplo, um instrumento que ela aprende a tocar, uma leitura, um idioma, um jogar futebol. Aí entra uma coisa interessante também, né? Se na infância ela aprender a perceber o outro, isso vem muito ali do contato familiar. Se ela aprender a pensar no outro, essas memórias elas vão ficar registradas, desde que isso aconteça com uma certa frequência. Porque neste momento em que acontece a poda neural, o que é isso? Dentro da parte cerebral, mais especificamente ali no córtex pré-frontal, precisa-se que tenha espaço. Precisa-se de mais espaço. E o próprio sistema nervoso, ele faz uma poda eliminando as sinapses que não foram utilizadas, né? Ele faz uma poda neural daquela parte que não foi utilizada com frequência. Então, fica aquilo que foi utilizado, porque ele precisa de espaço para fazer novas integrações, novas ligações. Então, é como se o sistema, como se essa parte do sistema nervoso, ela fosse aí, digamos assim, um termo até que eu vou utilizar aqui, mais minimalista. Ela elimina o excesso e fica com aquilo que interessa. E o que interessa é aquilo que é frequentemente utilizado. E durante esse processo, o sistema límbico, ele já está com uma formação, né? Ele já está com uma formação. E essa formação, o fato dele já estar com uma formação e está acontecendo a poda neural, ao mesmo tempo, o sistema dopaminérgico responsável pela produção de neurosubstâncias como a dopamina. A dopamina, ela influencia na questão
do prazer, da motivação. O sistema límbico, ele vai estar mais interligado na questão das emoções, né? Questão das emoções, no sentido, por exemplo, emoções de sensibilidade, de agressividade, são as mais visíveis nesse período aí da adolescência. Só que quando acontece esse processo da poda neural, o sistema límbico, ele ainda não está interligado com o córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável pela ação, pela execução, pela reflexão, pela estratégia. Ele não tem ainda essa interligação. Então, por isso que muitas vezes, e talvez até na maioria delas, quando o adolescente tem um comportamento mais agressivo, ele muitas vezes não se dá conta que ele teve um comportamento mais agressivo. Porque, na realidade, o que ele está sentindo primeiro no corpo é a emoção dentro do sistema límbico, na amígdala. Então, ele reage com um comportamento mais agressivo. Mas, muitas vezes, ele nem se dá conta disso. Recentemente, eu tive um exemplo de um jovem que ele estava em casa, no quarto, e isso foi compartilhado comigo, tá? Não é um caso clínico, mas é uma situação cotidiana, digamos assim. E aí a avó passou perto da casa, assim, e falou, fulano, você quer que a avó ajude com as suas roupas? Separa a roupa que a avó ajuda você a lavar, né? O jovem está em luto, né? Ele está em luto. E aí ele respondeu de uma maneira mais agressiva. Eu não sei, eu não quero saber, coisa assim, por exemplo. E aí o pai, que estava na residência, o pai veio no quarto e falou, filho, você entendeu o que a avó te pediu? Filho, você tem algo que a avó possa te ajudar? Aquelas roupas que estão ali, elas já estão limpas? Você quer que a avó ajude você? Aí ele parou, ficou em silêncio um tempo. Tá bom, eu vou separar. E foi. Então, ele deu uma resposta automática, sem perceber que aquilo era, que ele estava sendo agressivo. Então, eu trouxe esse exemplo, é um exemplo recente, na verdade, que eu tive contato com esse exemplo nessa semana, inclusive, poucos dias antes do nosso seminário aqui. E isso me marcou, porque eu pensei, olha que interessante, né? Se a gente não tem uma certa respira fundo, vamos lá, vamos tentar entender o que está acontecendo, aquilo pode virar um conflito familiar, né? Pode virar um verdadeiro conflito, porque aí a gente acaba tendo o entendimento de que o jovem foi agressivo, ou que o jovem não foi educado, ou que o jovem não está nem aí, que o jovem não quer ajuda, e muitas vezes não é isso, né? O sistema, ele precisa, como o cérebro ele é uma integração, então imagina que ele, como se ele cortasse neurônios, e esses neurônios precisassem se enraizar novamente e interligar tudo ao mesmo tempo em outras áreas cerebrais, inclusive no sistema límbico. É depois dessa integração que ele vai conseguir fazer o que o adulto faz, que é pensar, refletir e responder. Antes disso, é bem difícil disso acontecer, né? O mesmo acontece, o mesmo não, mas digamos assim que de uma forma semelhante com o sistema dopaminérgico responsável pela dopamina. O que acontece ali? Vamos pensar numa situação de risco, né? Uma situação de risco em que o jovem pode até saber que tal, por exemplo, pegar um veículo em alta velocidade pode ocasionar um acidente. Mas se ele estiver com os colegas e aquilo for, e os colegas, e ele entender que aquilo, que não vai, ele não, na verdade, ele não vai pensar, vai acontecer um acidente. Não. A emoção é tão forte e o prazer de estar ali e fazer parte daquele grupo, não vai acontecer nada. Ele não vai ter nem tempo de pensar sobre isso. Ele vai embarcar e vai, de repente, até tentar dirigir um veículo, né? Porque o que está nesse momento, porque nesse momento dessa integração, a integração ainda não se concluiu. Ela vai se concretizar em torno dos 19, 20,
talvez 22, 21, talvez 23, 24, 25, né? Como até foi trazido, eu acho que na primeira palestra, eu não lembro agora se foi na primeira ou se foi na da Fabiana, mas já foi comentado aqui, sobre essa questão de que antes se entendia que a adolescência ia até os 18, 19 anos. Né? A ciência agora já aceita que pode ir até os 25, né? É variável isso, porque vai depender muito da experiência de ambiente que cada jovem teve e tem a possibilidade de ocupar. Esse processo de mielinização que eu trouxe aqui, ele está relacionado, eu vou descer uma imagem aqui, é mais uma ilustração para não ficar muito abstrato, né? Uma tentativa aqui de ilustrar. Aqui seria a referência aqui do nosso cérebro, mas com a intenção de que a gente observe as áreas associativas, né? Eu trouxe aqui o córtex pré-frontal como sendo uma delas, né? O córtex temporal inferior e o córtex parietal posterior. Mas hoje estou falando apenas dessa partezinha aqui do cérebro, né? Então, ele está na área chamada de áreas associativas, porque ele vai associar-se com as demais áreas cerebrais. E quando eu falo quando eu falo da mielinização, estou falando aqui da bainha de mielina. Esse revestimento do axônio, que é um revestimento que permite que os circuitos passem para as demais células neuronais com maior eficiência, né? Com maior velocidade, que ele fique de forma com maior performance, vamos se dizer assim, de uma forma mais simples. Então, está acontecendo esse processo, ao mesmo tempo que existe uma poda, existe uma nova bainha que precisa se integrar nesse axônio, que são aqui as raízes que vão interligar com as outras partes do cérebro. Então, esse processo, ele é um processo que leva tempo. Então, durante a adolescência, as respostas que são automáticas, o comportamento que às vezes é agressivo, aquele silêncio onde não há palavras, aquele gesto, por exemplo, do adolescente que está em casa, às vezes está no quarto com um fone no ouvido, e a mãe, o cuidador chega e diz, por exemplo, estou dando aqui um exemplo para ilustrar, né? Chega e diz, você já fez a tarefa? Já fez a tarefa do colégio? E ele, às vezes, não diz nada, ou às vezes responde de uma forma mais agressiva, às vezes levanta e fecha a porta do quarto, às vezes diz, não me incomode, às vezes diz... Teve uma mãe que uma vez até falou, não, o meu filho disse, sai daqui, ele disse para mim, sai daqui, não está vendo que eu estou ocupada? Tá? Coisas dessa natureza. Mas o que acontece? Muitas vezes, ele não está conseguindo ligar uma coisa com a outra. Então, é trabalhoso, é difícil, porque os pais também ficam numa dificuldade, né? Os familiares, os cuidadores, os educadores, eles também ficam numa dificuldade de como lidar, né? De que maneira falar, em que momento chegar, para poder construir ali uma conversa, um diálogo que permita escutar o adolescente, ao mesmo tempo acolher, mas ao mesmo tempo direcionar, né? Porque é o que faz parte, isso faz parte da adolescência, né? O adolescente, ele busca autonomia, mas ele depende de um adulto ao lado. Ele depende de um adulto que esteja ali orientando. Quando trago sobre a heurística do inconsciente, é um termo que surgiu, digamos assim, de uma leitura, né? De uma leitura em um domingo aqui, que é de um livro que não é de psicanálise. Ele é um livro do Daniel Kahneman, que é um psicólogo e economista. Na obra Ruído, ele fala sobre as heurísticas de julgamento, né? Dos erros de julgamento. E o que seria essa heurística para ele, né? Para esse psicólogo?
são os atalhos mentais ou as regras práticas que o cérebro utiliza para tomar decisões e resolver problemas de forma eficiente, né? Ele tem também mais um livro, o Daniel, que é sobre os tipos de pensamento, onde ele fala de vieses de pensamento. Se vocês forem buscar heurística, né, no dicionário, ele vai estar com uma outra referência. Até coloquei aqui por curiosidade, mas a heurística que eu estou trazendo aqui, né, nessa apresentação, é a heurística que o Daniel fala no livro, sobre os erros de julgamento, sobre essa forma, sobre esse atalho mental de resposta, que acontece tanto com o adulto como com o adolescente também. E para isso, eu trouxe algumas hipóteses aqui de heurísticas inconscientes, que para Freud seria o ato da repetição, né? O repetir. Mas aqui dentro da adolescência, dentro dessas hipóteses, a intenção de trazer esse ponto é para a gente entender um pouco, juntar isso com o quê? Com essa informação da remodelação cerebral e dessa integração desse tempo necessário, né, que o organismo necessita, que o cérebro, que a estrutura necessita, fazer esse link para tentar entender um pouco melhor de como as coisas acontecem. Então, por exemplo, numa hipótese é um exemplo, né, para a gente refletir. São só hipóteses. A gente sabe que na psicanálise a gente não tem receita, né? A gente não pode dizer que, então, por exemplo, eu coloquei aqui, o adolescente ri quando está nervoso ou quando é confrontado. Eu não posso dizer na psicanálise que é isso aqui, por defesa contra a exposição da fragilidade. Mas é um exemplo que pode ser. Mas na psicanálise nós sabemos que a gente vai saber o que é quando é expressado, né? E lembrando também que já foi trazido aqui no nosso seminário, que essa expressão, ela muitas vezes não acontece pela via verbal, pela fala. Ela acontece de outras maneiras, através de símbolos, né? Tudo é linguagem, como disse doutor. Então, para doutor, tudo é linguagem. Então, a forma de manusear uma mão é uma linguagem. O fone do ouvido é outra linguagem. Mas é uma regra? Não. Para cada indivíduo vai representar uma forma de expressão, né? Então, aqui eu trouxe 4 exemplos para a gente entender sobre os atalhos. Então, o adolescente ri quando está nervoso ou quando é confrontado. Numa função psíquica, poderia ser defesa contra a exposição da fragilidade. Numa heurística do inconsciente, numa resposta rápida, é como se fosse, se eu parecer tranquilo, ninguém vai perceber que eu estou vulnerável, né? Não chega a ser uma estratégia, ele não chega a pensar nisso, não dá tempo, né? O adolescente adere a grupos que o fazem sentir aceito, mesmo que isso implique em riscos. Dentro de uma função psíquica, pode ser uma tentativa de neutralizar a solidão de identidade. Por quê? Porque para ele é importante pertencer. E mesmo que implique em riscos, mas se eu estiver no grupo, o grupo pode me ajudar. Pertencer é mais importante que pensar em si mesmo, né? E fazendo um link com a questão cerebral, por essa questão dopaminérgica, dificilmente ele vai pensar, vai acontecer alguma coisa, vai dar errado. Não, é como se fosse uma roleta russa. Eu tenho uma bala, eu vou puxando o gatilho, mas não. Mas eu tenho outras ali que a bala não vai sair, entendeu? Então, é como se fosse mais ou menos nessa linha. Mais 2 exemplos aqui. O adolescente muda de estilo radicalmente em poucos meses. Roupa, cabelo, discurso. Pode ser que nessa função psíquica esteja uma informação de que se eu mudar por fora, quem sabe, descubra quem sou por dentro. Mas isso só é sabido a partir dessa investigação, né? Dessa investigação do escutar o inconsciente.
E nessa heurística inconsciente pode ser uma tentativa de simbolizar um movimento do infantil para o adulto. Mas pode também não ser, né? Ele pode estar necessitando de reafirmar uma identidade, de pertencer a algum grupo, de fazer parte de algo. E isso na adolescência, como já foi trazido anteriormente, isso é uma parte da adolescência, a necessidade de pertencer. E não é só o adolescente. Se nós formos pensar, o bebê pertence à mãe, mas não porque pertence no sentido que a mãe é a mãe do bebê, porque ele tem a mãe como referência. É o lugar seguro, é o lugar de cuidado, né? A criança, quando começa a ter os seus contatos com outras crianças, ela não diz eu pertenço, ela também não sabe falar isso, mas intimamente ela está no meio de algo. Pensa num aniversário, tem um aniversário do amiguinho, a criança quer ir no aniversário do amiguinho, mas ela não vai dizer eu quero ir porque eu quero pertencer. Mas é o sentir, né? O ser humano necessita de pertencer a algo, né? O ser humano necessita da estima. O ser humano necessita da segurança. Eu até ia trazer, mas não trouxe, mas vou fazer uma menção aqui da pirâmide de Maslow, né? A pirâmide de Maslow, ela traz sobre as motivações humanas. Então, ela trata na base daquelas motivações essenciais da segurança, que é o lar, né? O alimento, das necessidades primordiais, que é a base da pirâmide. E aquilo vai subindo. Depois ela vai subindo para a segurança, ela vai subindo para a estima, ela vai subindo para o pertencimento, ela vai subindo para a realização. Então, é inerente ao ser humano, né? E o último exemplo aqui, nesse exemplo da heurística do inconsciente, para reflexão, adolescente que assume um posicionamento rígido, tipo, sou assim e pronto. É uma economia psíquica, falando de inconsciente. Falando de questão cerebral, é uma economia neural, porque é muito exaustivo. É um momento muito exaustivo psiquicamente, e também nesse momento em que o cérebro está fazendo essa integração, essa remodelação. É muito exaustivo pensar, por mais que ele tente, ele não vai conseguir, e aquilo cansa. Então, ao mesmo tempo, se dá conta de tentar aí evitar um mal-estar de indefinição, é uma possibilidade. Melhor parecer seguro do que parecer que estou perdido. Então, ele economiza e dá uma resposta assim. Sou assim e pronto. Ou sou assim. Ah, por que você vestiu essa camisa? Troca essa camisa. Não quero. Nossa, por que você cortou teu cabelo com esse corte? Porque eu gosto. Ou porque eu quis. Ele não vai ficar raciocinando a razão que fez ele escolher aquele corte. Se ele escolheu aquele corte porque aquele corte tem um design bonito, se ele escolheu o corte porque é um corte da moda. Ah, se é não vai acontecer dessa forma. Isso se percebe pela resposta automática. Agora, se ele parar e refletir, também já é um sinal de que o processo neuronal dele, com relação à parte ali frontal, da execução do raciocínio e da lógica, ele está começando e está fazendo essa integração não naquele momento no sentido, agora está integrando, não assim, mas é que uma parte disso já foi concebido. Então, quando ele começa a pensar, a refletir, na minha experiência, que eu tenho observado, eu tenho encontrado jovens em torno ali de 17, 18 anos, um pouco nos 16 anos, mas muito pouco, que consegue parar e pensar antes de responder, né? Então, isso é muito variável, não tem uma receita, não tem como dizer, vai acontecer isso aos 16, aos 17, aos 18 anos. Vai depender do meio que esse jovem vive.
Se ele vive, por exemplo, vou dar um exemplo em ambiente com cuidadores, ambiente familiar. Se ele viver num meio de muita pressão, um meio de muita discussão, aquela discussão o tempo todo, de muito atrito, de muito conflito, a tendência à agressividade é maior. A tendência a responder automaticamente de formas agressivas são maiores. Porque é esse ambiente que ele vivencia. E o cérebro já entendeu que isso, que é ok, é assim mesmo, então essa resposta automática que eu vou enviar para economizar energia cerebral. Inconscientemente, para economizar energia psíquica, porque é muito exaustivo. Na prática, o que considerar? O adolescente não é um adulto e nem um mini adulto. Ele é um humano em processo de integração cerebral e simbolização psíquica. Ao mesmo tempo que ele quer construir uma identidade, mas não com essas palavras, porque o adolescente dificilmente vai dizer, eu quero construir uma identidade. Ele vai dar sinais por uma opção que ele tem, por uma escolha que ele faz. Mas não quer dizer que ele está fazendo uma escolha e aquela escolha para o resto da vida. Não, a adolescência é um momento de experimentação. Então, eu achei até tão interessante aquele exemplo que as meninas trouxeram anteriormente. Ah, o jovem gostava de rock, agora o jovem gosta de funk. Ele está testando, ele está experimentando, ele só tem como construir uma identidade. Quando ele chegar um adulto, ele conseguir saber o que realmente agrada a ele, o que ele gosta, se ele experimentar, se ele se testar. Aí pode vir a questão, tá, mas eu vou colocar o meu filho em risco se ele se testar. Não, se tiver uma conversa próxima. Só que essa conversa próxima, ela tem que ser construída. E não é só na adolescência, ela já vem desde a infância. Se desde criança existe essa construção, aquilo vai se transformando em algo que aquele cérebro, ele se acostuma, é como se ele soubesse, não, vai ter uma conversa. Então ele se abre. Mas a conversa, ela não pode ser automática, ela precisa ser uma conversa com presença. Exemplo de um adolescente que trouxe num caso clínico. Eu acho que até já contei esse exemplo. Ele é um adolescente que ia muito bem na escola, né? Sempre tirava boas notas e ele... Então, ele já estava acostumado com isso de ir bem em matemática, não ir bem em português, que era, ele dizia sempre nas análises, na sessão, que, eu não vou bem em português, mas eu já me aceitei. Ele tinha um outro jeito de falar, né? Com 14 anos, ele dizia, eu já me aceitei, né? Mas isso não acontece com todos. São casos, eu digo que são casos raros, né? Só que quando ele chegava para a mãe e dizia, quando a mãe perguntava, sabia que era semana de provas, e perguntava, como é que você foi? Ele dizia, tia, ele contava das notas dele, parabéns! E ela voltava a trabalhar. Daí na sessão ele dizia assim, eu perguntava para ele, você contou para sua mãe? Como foi a reação? Foi normal. Ela me deu parabéns. Mas ela não sentava para olhar, não estou fazendo uma crítica, eu estou trazendo só um exemplo, né? Ela não sentava assim para olhar e dizer, como é que foi? O que caiu na sua prova? Você achou muito difícil? Foi muito fácil? Não tinha assim uma conversa com presença, era uma resposta automática, a heurística do adulto. A resposta automática, parabéns. Mas é um parabéns como? É um parabéns com presença? Ou é um parabéns que você senta, você olha, você entende a dificuldade e consegue dizer, nossa, como isso realmente é difícil. Você foi muito bem, né? Então, o adulto se colocar também nessa posição flexível ajuda muito nesse processo, né? A questão do pertencimento.
Ao mesmo tempo que este jovem quer pertencer, existe a insegurança, por mais que ele não expresse. E por mais que ao mesmo tempo que ele se arrisca, né, ele se arrisca, como até dei alguns exemplos atrás, ele se arrisca, mas também existe uma insegurança, porque se ele se arriscar e ele não der conta daquilo que ele se propôs, ele também pode sofrer uma angústia de não pertencer. Um exemplo, vamos pensar que tem uma festinha e os pais, por exemplo, não permitiram que esse adolescente fosse por alguma razão, por razão de cuidado, vamos dizer assim, uma razão de cuidado, a preocupação de pai, de mãe, que é justa, né? Às vezes é num lugar muito retirado, às vezes o adolescente não quer que o pai e a mãe acompanhem, tem alguns pais que acompanham, né? Às vezes o pai ou a mãe, por segurança e zelo do filho, que não está errado, tem que se pensar nisso sim, né? Não quer que esteja junto com algumas companhias que às vezes os pais sabem que não são boas influências. E vamos pensar que esse jovem resolve ir escondido, né? Ir escondido nesse evento, nessa festa. Ao mesmo tempo que ele decide, ele sabe que os pais podem ficar sabendo que isso aconteceu. Então, existe uma insegurança. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que se ele estiver lá, ele está com um grupo. Ele pertence àquele grupo. E na autonomia, que também conversa com o pertencimento, porque é uma forma dele ter autonomia quando ele decide por ele. Mas ele também tem a dependência. Porque se ele tiver um diálogo aberto, ele vai poder chegar e, inclusive, até dizer para o pai ou para a mãe o porquê que ele quer tanto estar lá. Teve uma situação também que teve um caso parecido que envolvia essas duas questões, né? O adolescente queria estar num ambiente que os pais entendiam que não era um ambiente adequado. Só que todos os amigos dele estavam lá. Mas mesmo assim, os pais entendiam que não, que naquele ambiente não era interessante ele estar, por conta de risco. Por ser numa localização de maior risco, um bairro de maior risco, mas era a casa de um amigo. Mas aí a mãe chegou e falou: filho, você sabe, a mãe sempre conversou com você que aquele bairro é perigoso, já teve tiroteio naquela rua. E se uma criança, se um jovem está passando ali, pode ser atingido por uma bala perdida. Por que você quer tanto ir lá? Mãe, todos os meus amigos vão estar lá. E se eu não for, eu sou o único que não vou. O que eu vou dizer para eles? Então a mãe vai te levar, tudo bem? Eles vão rir de mim, mas a mãe não pode te deixar ir sozinho. E aí a mãe leva o menino. Então são situações, são exemplos para ampliar, né? São exemplos para ampliar, porque essas ambivalências sempre vão existir, né? Ao mesmo tempo que se quer construir uma identidade, mesmo não sabendo, mesmo não sabendo, eu não gosto de usar essa palavra não sabendo, nem sei por que usei agora. Mesmo não tendo a consciência, eu acho que seria mais adequado. Não tendo ainda aquela consciência como o adulto tem, de, poxa, eu quero pertencer a esse grupo. Eu quero pertencer ao NEPA. Então, eu faço a minha inscrição todos os anos, porque eu quero pertencer ao NEPA e eu adoro vir aqui falar para vocês. Eu adoro me desafiar. Então, é uma forma de pertencimento. O adulto também busca pertencimento. Às vezes a gente não percebe. Mas o fato de nós estarmos em determinados lugares tem a ver com o nosso interior, com o nosso psíquico, de socializar com as pessoas, de pertencer a algo, né? A vida seria muito sem graça se a gente não tivesse esse senso de pertencer. E para o adolescente não é diferente. E são esses momentos de dificuldade, são essas ambivalências que, quando remodeladas de uma forma mais flexível, podem construir transformações, né? Podem construir transformações.
podem construir a autonomia com a reflexão, porque quando a integração cerebral acontece, o adolescente vai ter essa memória de reflexão, porque ele vivenciou junto com um cuidador, quando o cuidador refletiu com ele sobre os prós e os contras de uma decisão, de ir a um local, de estar em um grupo. Então, tudo isso tem influência, o ambiente influencia. A adolescência como uma fase de poder, de criar, de inovar, de prosperar, a partir de experiências e perspectivas. Como já trouxe ali, os ambientes são fundamentais para isso. Na psicanálise, o setting analítico é um espaço que proporciona isso, essa criação, essa inovação, essa possibilidade de prosperar na vida adulta, refletir as suas decisões, dar nomes àquilo que num determinado momento não é possível, escutar os seus silêncios, entender por que eu silencio. No ambiente familiar e no ambiente educacional, as trocas a partir de estímulos criativos, trocas saudáveis, sem julgamento. Liberdade flexível. Winnicott traz isso. Ele até diz que ele contextualiza a liberdade e ele fala que ele prefere ficar nesta linha da liberdade flexível. Aquela liberdade que você não leva para o lado, eu posso tudo. Não, você pode. Vai ter coisas que você, se você fizer, vai ter consequências. Então, a gente vai balizar. Vai ter coisas que, se você fizer, você vai interferir ou infringir a liberdade do outro. Então, a gente vai balizar. É um desafio, né? É um gesto de criação, de um desejo que não encontra palavra, é uma construção de um ambiente facilitador, com liberdade flexível, criatividade, acolhimento, escuta e respeito, mas com presença. E aqui eu deixei uma sugestão de uma troca, de uma pequena troca. Trocar o porquê pelo o quê. Em vez de o porquê, ele soa meio que um interrogatório, né? Tudo você quer saber o porquê, mas o porquê disso, o porquê daquilo. De repente, se você diz, o que você pensou quando fez isso? Quando o adolescente escolhe fazer algo que, ao olhar do adulto, é sem nexo. Mas para ele, por alguma razão, fazia sentido. O que você pensou quando fez isso? É um gesto criativo, porque quando você pergunta o que ele pensou, se ele não pensou, ele vai começar a pensar, ah, tá, então o que eu pensei? Ele vai expressar. Que outras formas poderia ser feito? Ele vai pensar, vai criar, vai contribuir para que o cérebro dele, né, nesse momento, que é um momento tão maravilhoso, que é um momento poderoso, o momento da adolescência, o cérebro ele está mais livre, ele está menos cristalizado do que o adulto. O adulto, quando chegamos na nossa fase adulta, nós já cristalizamos muitas certezas e muitas verdades que para a gente é difícil questionar. E nós que estamos em análise, nós sabemos disso, o quanto é difícil a gente se questionar, a gente se permitir aceitar algo que a gente escolheu para fazer e que a gente tem, às vezes, ali uma palavrinha que a gente não quer admitir. O adolescente já está mais flexível nesse sentido. Então, esse momento da adolescência, ele é um momento fantástico para criatividade, para trocas saudáveis. O que você gosta? Não por que você gosta disso. Nossa, mas esse cabelo vermelho, mas por que você gosta desse vermelho? Nossa, o que você gosta do cabelo vermelho? O que fez escolher o vermelho? Por que você escolheu? Ó, por quê? Olha, viu só? Ó, o ato falha aqui, ó. Por que você escolheu o vermelho? Não. O que você pensou quando escolheu o vermelho? E azul, né?
Poderia ser amarelo, rosa, enfim. O que te deixa feliz? Então, é apenas um exemplo muito simples para ser ampliado por todos nós, né? Aqui eu trago um resumo, porque a gente poderia aprofundar muito isso, né? Eu acho que cada slide aqui dá um baita de um aprofundamento. Mas o objetivo hoje é trazer um resumo para a gente refletir. Em resumo, redundância aqui. A adolescência é um tempo em que o cérebro reorganiza seus caminhos e o inconsciente busca novas formas de dizer o indizível. As heurísticas são os primeiros rascunhos de se dizer, são tentativas rápidas de sobreviver ao excesso. Quando o adolescente encontra espaço para pensar sobre o que sente, o atalho se transforma em trilha criativa, e o que era defesa vira invenção. Nesse instante, o cérebro atualiza o sistema, e o sujeito começa a criar a própria linguagem para existir. Reflexão final. O poder criativo na adolescência nasce do mesmo lugar de sua instabilidade. Da incerteza nasce o impulso de criar. Do conflito nasce a possibilidade de transformação. Quando o adolescente é acolhido nesse movimento, quando o mundo o permite se expressar, quando ele encontra um espaço de escuta que o sustente, o que era ruído vira ritmo, e o que era excesso se torna expressão. A adolescência é assim, mais que uma travessia. É um ensaio da construção e reconstrução da identidade, da ambivalência de pertencimentos e do encontro consigo mesmo, em um mundo dinâmico e voraz. Pessoal, vou deixar aqui a bibliografia. É uma bibliografia que inspirou a criação desses slides. Alguns artigos aqui, incluí o do Igor aqui também, que ele tem um material muito interessante que fala sobre essa questão neuronal aí das emoções e comportamentos na adolescência, e mais alguns artigos com os links. As obras que eu utilizei para tentar construir algo mais coloquial, digamos assim, né? Espero que essas palavras tragam muitos insights para nós, para os adolescentes, e de uma forma geral para a nossa vida. Obrigada pela paciência, pelo horário, que já é um horário que às vezes, né, o pessoal já está um pouco cansado, e pela oportunidade aí da EPC, da Escola de Psicanálise de Curitiba, e do NEPA. Obrigada também aos colegas do NEPA, que é um grupo fantástico de trocas. Eu aprendo muito com eles. Os colegas aqui, eles são fantásticos. E até a próxima. E aí, quem tiver perguntas, né, dentro do que eu conseguir responder, estou aqui.